Oh, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, Jesus. Boa noite. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Boa noite, gente. Eu que tava com saudade desse momento. E já aviso que semana que vem não vai ter também. Então, não teve semana passada, tem live essa semana, sexta-feira que vem não vai ter, mas depois a gente continua a programação normal. Mas é muito estranho não ter a live sexta, faz muita falta. E eu já tava com saudade de estar aqui, desse frio na barriga que dá. Eu tava com frio, daí eu até ia colocar uma blusa, até pensei, logo eu vou começar a falar, vou ficar com calor mesmo, então eu nem vou colocar a blusa. Vamos lá. Vamos começar. Uma semana que passa eu já fico, meu Deus, como que começa, o que fala. Mas Deus, ele é muito bom, né? Ele fala com a gente nos mínimos detalhes. E Deus tem falado muito no meu coração em muitos projetos, assim, não projetos, não sei se é essa palavra, mas sobre intenção, sobre qual é a intenção, né, de tudo isso. E Deus tem mostrado que essa live não é só, nunca foi só um tempo, só uma horinha. Deus, ele tá nesse lugar e ele tem transformado vidas através desse lugar. E o que eu desejo, a minha oração é para que essa semente ela venha frutificar hoje, mas não só hoje, que ela tenha frutos eternos, que tudo que seja falado aqui, ela frutifique eternamente, que não seja uma palavra só para hoje, só para agora, uma palavra que arrepia e que emociona, mas que toda palavra falada aqui, vinda do Senhor, que seja para causar uma transformação de vida eterna, uma transformação que vai impactar a nossa geração, que vai impactar gerações futuras, que vai transformar, né, a vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. E Deus, ele tem colocado no meu coração que a intenção disso nunca tem que ser para agora, nunca é o que Deus está fazendo agora, mas é o que Deus vai fazer no futuro, a partir de uma ação de agora. Tudo que a gente tem plantado agora, em algum momento, lá na frente, a gente vai semear. Então, ter vocês aqui toda sexta-feira, ter esse tempo precioso com Deus toda sexta-feira, a gente vai ver os frutos disso. E que os nossos frutos sejam frutos agradáveis e que sejam frutos duradouros. Mas amém. Hoje a gente vai falar sobre uma palavra que Deus falou comigo já no começo do ano.
E toda semana eu orava para Deus e perguntava qual seria o momento de eu falar essa palavra aqui na live, né? Quando que Deus queria trazer essa palavra aqui pra live. E nessa semana teve algumas confirmações, principalmente nos últimos dias. Então eu creio que Deus ele quer entregar essa palavra para algum coração que tá aqui na live. E o versículo de hoje fica em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Eu vou anotar aqui. Cântico dos Cânticos 2, 15. Eu vou ler em duas versões. Primeiro na NVI, que foi onde eu comecei o meu estudo, e depois na Nova Tradução. Eu gosto sempre de ler várias traduções para compreender bem, né? Às vezes eu não compreendo alguma palavra de uma tradução e quando eu vou em outra eu consigo ter mais clareza do que é a palavra. E Cântico dos Cânticos 2,15 diz assim: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, por quem Tu és. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz que nos deu liberdade, Senhor. Muito obrigada, Pai, por colocar o Teu Espírito Santo dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que Tu abençoe esse momento. Que Tu comece, Pai, a falar aos corações de cada pessoa que está aqui nessa noite. Senhor, que as palavras que saírem da minha boca, Pai, venham do Teu coração. Não permita, Pai, que nada que eu fale venha de mim, Senhor, porque só o Senhor sabe o quanto eu sou ruim, o quanto a minha natureza é ruim. Senhor, se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não falar através de mim, isso daqui não faz sentido, Senhor. Se não for as Tuas palavras que saírem da minha boca, Pai, isso aqui não terá frutos, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor blinde o meu coração, que o Senhor sonde o meu coração, Pai. Que o Senhor prepare o coração de cada pessoa que está aqui nessa live hoje. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa fazer morada em nossos corações. Senhor, entra na casa de cada um. Entra, Senhor, no trabalho, no relacionamento. Entra, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui assistindo. Pai, nesse momento, entra nos leitos de hospitais, Senhor, quantas pessoas clamando por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria. Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração estejam disponíveis para ouvir a Tua palavra hoje. Senhor, eu oro para que os corações aqui presentes estejam com um solo fértil, estejam com uma terra boa, Senhor. Para que a semente de hoje ela venha frutificar, Pai. Em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por mais uma sexta-feira. Obrigada pela saúde, obrigada pela provisão. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
E quando eu estava lendo esse versículo, o livro de Cântico dos Cânticos, ele é uma poesia, né? Então fica um segredo, né? Fica uma palavra muito forte, que é sobre isso, né? Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E quando eu li isso, eu fiquei meditando nisso e apanhem as raposinhas, porque tem coisa que tá florida e são as raposinhas que destroem. E Deus falou forte comigo e eu comecei a meditar nisso. E a gente sempre tende a olhar para as grandes raposas. A gente sempre tende a olhar para os grandes problemas. A gente sempre tende a olhar para aquilo que é gigante aos nossos olhos, para os problemas gigantes. A gente sempre olha para os Golias da nossa vida e muitas vezes é pregada a palavra, né? Porque o gigante se levantou. Porque você vai derrotar o Golias da sua vida. Mas aí nessa palavra Deus nos diz: ei, cuidado com as raposinhas. Cuidado, porque às vezes você está olhando para aquele problema grande, você está olhando para aquela situação grande, mas o que está destruindo é a raposinha. O que está comendo a sua paz, o que está tirando a sua paz, muito mais do que aquele problemão grande, que existe sim, que existe o gigante sim, mas é aquela raposinha escondida. É muito fácil identificar numa plantação uma raposa grande. É muito fácil identificar um problema grande. É muito fácil ver uma grande crise acontecendo. Mas aqui Deus, ele nos atenta para olhar para a raposinha. Pequenos probleminhas que não são dados atenção. Aquelas coisinhas que quase não incomodam. Aquelas coisinhas que são pequenas e que isso não tem problema. Ver isso não tem problema. Fazer isso não tem problema. Essas são as raposinhas da nossa vida. Aquilo que o mundo nos diz que todo mundo faz, então qual é o problema? Qual é o problema ver esse tipo de vídeo? Qual é o problema fazer isso? Raposinhas. Raposinhas que a gente vai dando brecha para entrar no nosso coração. Raposinhas que a gente vai deixando fazer morada na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. E para explicar um pouco, as vinhas floridas, elas significavam que ainda não deu fruto, né? Como ele diz, a nossa planta, antes que estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Então ainda não tinha uva. Então ainda não tinha o fruto em si. A vinha, ela estava florida, porque ela ia frutificar. Então, ela estava num processo de frutificar. E o que Deus nos diz: ei, cuidado com as raposinhas, porque ainda não é fruto, ainda é flor. Tá com perfume agradável, tá cheirando bem, tá bonito, tá todo mundo vendo, mas ainda não tem fruto. É flor. E aí eu comecei a pesquisar, até isso eu pesquisei hoje, sobre as plantações de uva, né? E a matéria que eu tava vendo no Google, tá, gente? Eu não fui muito a fundo,
mas eu vi algumas matérias no Google e ela dizia que quando a vinha começa a brotar na primavera, que dá os frutos, os agricultores, eles já sabem, pelas flores, né, pelo começar a brotar, os agricultores já sabem como que vai ser o fruto. Eles já sabem o fruto que vai dar na próxima estação. Ou seja, a primavera, quando tá tudo florido, Deus já sabe o que vai acontecer na próxima estação. Ele sabe que aquilo ali vai dar fruto. E na matéria que eu vi no Google dizia, né, os agricultores falavam que nessa época de flores, antes de frutificar, são a época que mais aparecem as pragas. Isso falando de hoje, assim, né? E é isso que Deus nos ensina aqui. Ei, cuidado que tá tudo em flor. Então cuidado com as raposinhas. Ou seja, estava tudo florido, daria muito fruto. Mas se tiver raposinha aí dentro, elas começam a destruir. Elas começam a destruir antes de gerar fruto. Elas começam a destruir porque elas sabem que aquilo vai frutificar e que aquilo vai gerar vida. Então vem as raposinhas e elas começam a destruir antes. O nosso casamento é uma vinha. A nossa família é uma vinha. Os nossos filhos são uma vinha. Só que Satanás, ele tá aí fora e ele sabe que se ele entrar por uma brecha, ele começa a destruir antes de virar fruto. A sua empresa, o seu trabalho. Tudo aquilo que nas mãos de Deus vira fruto. Tudo aquilo que a gente entrega nas mãos de Deus dá fruto. Mas o que Deus nos fala é: ei, cuida. E a parte de cuidar depende de nós. A parte de vigiar, de cuidar da nossa plantação, depende da gente. Porque Deus, ele nos deixa isso e ele nos ensina. E aí, tem uma plantação, vai virar uva, mas cuidado. Cuida, olha, presta atenção no que você está vendo, presta atenção no que você está falando, presta atenção nos lugares que você está indo, presta atenção no que você está deixando entrar no seu coração, porque são os pequenos problemas, são as pequenas coisinhas, é isso que destrói, porque se entrar uma coisa grande, é fácil de identificar, então cuidado com as pequenas. E o que na nossa vida que está florido? Quais são os sonhos do nosso coração? Que a gente vê que está florido, que tem um perfume agradável, mas ainda não tem fruto. Ainda não está maduro. Ainda está... Não está na época de frutificar. Eu queria que começasse a identificar quais são as áreas da nossa vida que elas estão floridas e que a gente precisa cuidar com as raposinhas. Talvez seja no nosso casamento, talvez seja um patrão que é mal para você, talvez seja pessoas ao seu redor que fazem mal para você e que ainda não conheceram o amor de Deus, mas você conhece. Talvez sejam os nossos filhos que ainda são pequenos, mas eles vão frutificar. Talvez seja a sua empresa que está crescendo e que você sabe que vai gerar frutos, mas ainda é flor. Quais são? Qual é a nossa vinha? O que é aquilo que Deus nos confiou e que Ele está falando para cuidar com as pequenas coisinhas que a gente deixa entrar? A nossa casa, o nosso ministério, isso tudo é uma vinha que Deus nos confiou. E Ele está dizendo: ei, pega as raposas, apanha as raposinhas,
Apanhe aquelas antes que elas estraguem a vinha. Porque eu quero frutificar, porque eu quero abençoar a sua vida. Mas se as raposinhas estiverem aí dentro, elas destroem. Se você permitir, se você não identificar, se você não arrancar ela da sua vida, elas destroem a vinha. Se a gente não cuidar dessas raposinhas, como que vão crescer os frutos da nossa vida? O mal, ele existe e ele é esperto. E muitas vezes, e eu sempre falo aqui, o diabo, ele não vem com chifre, com um garfinho, ele não vem feio. O diabo vem bem agradável. O diabo muitas vezes vem como uma raposinha. Uma raposinha que o mundo diz que não tem problema. Uma raposinha que ninguém vê. Uma raposinha que não faz mal nenhum. Um dardinho na sua mente. Ele vem como uma dúvida, ele vem como isso não tem problema. É uma raposinha, porque é pequenininho. E daí ele se instala ali. E ele vai comendo os frutos. E ele vai comendo as flores. E ele vai destruindo tudo antes de frutificar. E a palavra de hoje, ela não é emocionante. Ela não vai fazer ninguém chorar. Ela não vai, talvez, ser muito agradável. Mas Deus também é um Deus de exortação. E a gente tem que estar disponível em ser confrontado por Deus. Então, se permita nessa noite ser confrontado. Eu sei que Deus está falando em muitos corações, assim como Ele falou comigo. Eu sempre falo para vocês, antes de passar aqui, eu fui tratada. Então se permita nessa noite identificar quais são as raposinhas da sua vida. Esse ano, Deus ele nos deu uma vinha florida. Deus ele já confiou isso nas nossas mãos. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui é porque na sua vida, a sua vida, ela tá querendo frutificar. A sua vida vai frutificar. Vocês não estariam aqui à toa. É sexta-feira, 9:30 da noite. Mas Deus está falando com vocês e Ele está dizendo: ei, cuidado com as pequenas coisinhas. Deus, Ele nos deu uma nova história para a gente escrever. Deus, Ele quer escrever uma nova história junto com a gente. Ele nos deu uma vinha florida, só que na noite de hoje Ele nos diz: ei, cuida das raposinhas. Cuida, porque eu te confiei uma vinha florida, e tá muito florida, e tá muito lindo, e vai frutificar. Mas então tem que cuidar das coisas que estão entrando no seu coração. A gente não vai tropeçar em montanha. Ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas pequenas. As pessoas se distraem com pequenas coisinhas que Satanás joga na nossa mente. Nenhum casamento acaba do nada. É a soma de pequenas atitudes que não foram cuidadas. É a soma de pequenas coisas que não foram dadas atenção. Nenhum filho se revolta do nada. São a soma de pequenas raposinhas que entram na sua vinha. Nenhuma empresa quebra do nada. É a soma de pequenas raposinhas que entram na sua empresa. Nenhum grande problema acontece do nada. Toma cuidado para ver se não são pequenas raposinhas. Porque as pequenas raposinhas, elas crescem e elas ficam gigantes. Mas quando entra raposinhas no seu coração, elas destroem antes de virar fruto. As raposinhas, elas vêm para destruir tudo aquilo que está crescendo.
As raposinhas, elas vêm para acabar com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Presta atenção na sua estação. Presta atenção em que momento você está da sua vida. Presta atenção se não tem áreas da sua vida que você está deixando raposinhas entrarem. E aí você não está conseguindo frutificar, porque as raposinhas estão destruindo, estão comendo, estão pegando a sua vinha. E aí você não está conseguindo frutificar. Cuida da sua plantação. Identifica. Apanha as raposinhas antes que elas estraguem a sua plantação. Porque a sua plantação está em flor, a sua vida está em flor. Identifique quais são as raposinhas da sua vida, porque talvez a raposinha da sua vida pode ser a raposinha do orgulho. Talvez você tenha necessidade de sempre estar certo. Talvez você tenha dificuldade em reconhecer o seu erro. Talvez você foi tão machucado, tão ferido, e aí você não permite aprender nada. Talvez você tenha dificuldade em pedir perdão, e aí a raposinha vai crescendo dentro de você, porque existe a raposinha da falta de perdão. Aí você pode ter se machucado no passado, e aí você convive com essa raposinha, e essa raposinha já é até sua raposinha de estimação. Porque daí você fica com a falta de perdão, e você mesmo alimenta a raposinha para ela crescer, e aí ela começa a destruir tudo ao seu redor. Talvez você tenha se decepcionado, talvez você tenha sofrido muito, e aí você não aceita o perdão das pessoas. Você fica com mágoa, e aí você tem uma raposinha no seu coração. Mas aí você acha que não tem problema, porque isso não faz mal nenhum, mas Deus está te falando: ei, talvez seja a noite de pedir perdão. Talvez seja a noite de ser perdoado. Talvez seja a noite de deixar o orgulho para trás. Arranca essa raposinha da sua vida. Libera o perdão. Existe a raposinha da fofoca. E aí vocês podem pensar que é só um comentário. Vocês podem pensar que não é nada demais. Porque todo mundo fala, porque todo mundo sabe. Mas essa raposinha da fofoca, ela destrói toda uma vinha. Cada vez que você fala da vida de alguém, você dá a oportunidade para que uma raposinha entre na sua vida e destrua toda a sua vinha. Cuidado com as fofocas, cuidado com as palavras que saem da sua boca, cuidado com o que você escuta, cuidado com a roda de amigos que você anda, cuidado com o que você dá oportunidade para as pessoas falarem para você, cuidem com os assuntos que vocês conversam. Cuidem com o tipo de assunto que vocês escutam, porque isso pode ser porta de entrada de raposinha. E hoje mesmo eu estava vendo o culto do meu pastor. Até quem quiser ver depois, ele fala sobre isso, não sobre a raposinha em si, mas o poder que existe de destruição quando a gente fala de outra pessoa. E ele é pastor na Mais de Cristo, Michel Simplício. Se vocês quiserem ver, foi a pregação de domingo. Então, cuidado com falar dos outros. Não busque saber da vida de ninguém. Não queira saber e não passe informações. Não deixe essa raposinha entrar, porque são raposinhas e raposinhas destroem. As críticas, elas são pequenas raposinhas que destroem. Talvez você tenha no seu coração a raposinha da comparação. E aí, Deus tem uma vinha especial para você. Deus tem fruto para sua vida. Deus tem uma vida plena, boa e agradável para dar para você. Mas aí você se compara. E aí você alimenta a raposinha. E aí essa raposinha vai destruindo tudo aquilo que tem preparado para você. Aí você quer
ter a vida que o outro tem. E aí você não cuida da sua plantação. E aí você dá brecha para a raposinha entrar e para destruir aquilo que iria frutificar na sua vida. Aquilo que iria gerar frutos, mas você está tão ocupado olhando e se comparando com os outros que a raposinha destrói. Não deixe que as raposinhas entrem no coração de vocês e que tirem a visão daquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Cuidado com a raposinha que entra pelos seus olhos. Cuidado com o que vocês veem na TV. Cuidado com o que a raposinha fala na mente. Talvez os pensamentos vêm e vocês veem filmes sozinhos porque não tem ninguém vendo. E ninguém vai saber. Raposinha entra pelos olhos e ela se aloja no coração. E aí ela faz você cometer pecados. E aí ela destrói a vinha. Então, muito cuidado com o tipo de coisa que você olha. Não deixe as raposinhas elas destruírem a sua vinha que está cheia de flor. Mas a flor não é o resultado final, Deus quer fruto. Então, cuida das raposinhas, porque o resultado final é fruto. Ainda tá em flor, tá bonito, tá cheiroso, tá perfumado, mas vai dar frutos. Então, cuida com as raposinhas, arranca, tira fora. Arranca correndo, tira isso de dentro do seu coração, para que não venha destruir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. As pequenas brigas, os momentos de ira, aquela conversinha, aquele olhar, aquele comentário. Quantas vezes isso foi uma porta de entrada de uma raposinha e aí aquilo entrou no nosso coração e começou a fazer morada. Deus está falando, ei, arranca. Quantas vezes o orgulho, quantas vezes a gente fica sem falar com as pessoas que a gente ama por causa do orgulho, raposinha. As raposinhas são aqueles sentimentos escondidos, mas que tá lá no fundo do nosso coração. E eu sei que vocês estão pensando agora, talvez isso seja uma raposinha. E sim, é uma raposinha. Então arranca. Pede para Deus ajudar você a tirar isso da sua vida. Cada um de nós tem uma plantação. Cada um de nós está com uma videira florida. E Deus, Ele quer frutificar. Deus vai frutificar os nossos sonhos. Deus vai frutificar a nossa terra. Mas Ele está dizendo hoje, cuida. Porque não dá de frutificar se tem raposinha destruindo. Examina o seu terreno, examina o seu coração. 1 Coríntios 11, 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa noite talvez seja a noite de você olhar para dentro do seu coração e examinar quais são as raposinhas que você permitiu que entrasse no seu coração. Só próximo de Deus que a gente consegue identificar quais são essas raposinhas. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais Deus vai nos mostrando quais são essas raposinhas que destroem as vinhas. Nós precisamos cuidar dos gigantes, nós precisamos cuidar das raposas grandes e nós precisamos derrotar os Golias. Mas nessa noite Deus está dizendo, as raposinhas, as pedrinhas, as coisinhas, os detalhes, cuida dos detalhes. Cuida dos detalhes, tira fora. Seu terreno está em flor, vai frutificar, mas cuida dos detalhes. A vida das pessoas, ela não é destruída pelos grandes problemas que aparecem, mas sim por uma série de pequenos problemas que não são tratados. Então conversa, trata os pequenos problemas que precisa de atenção, precisa ser identificado. Quando uma raposinha é identificada, ela precisa ser tirada, então identifica hoje e trata esse problema.
e tira ela da sua plantação. E aí você vai frutificar, e aí Deus vai agir, e aí você vai ter a sua plantação cheia de uva. Tenha o seu tempo de oração. Deus é o nosso agricultor. Tenha o seu tempo com Ele, para que a gente fique alerta e vigilante. Cuide da sua plantação, cuide daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Tenha atenção, identifique o que não está sendo visto, aonde está sendo negligenciado, quais são as coisas que estão entrando ou que entraram na sua vida há muitos anos e você tratou aquela raposinha como uma raposinha de estimação e você muitas vezes está até fazendo carinho nela. E ela vai destruindo tudo que está ao redor. Peça para Deus estratégias de como arrancar essa raposinha da sua vida. Deixa Ele te mostrar. Dá oportunidade para Deus mostrar quais são as raposinhas que estão destruindo. Tenha coragem, porque muitas vezes falta coragem. Tem raposinha que ela ficou tão de estimação que talvez você não saiba nem como viver sem ela no seu coração. Mas tenha coragem de mandar embora. Porque ela é tão pequenininha que parece que ela não faz mal, mas é ela que está destruindo. Talvez seja ela que causa a ansiedade. Talvez seja ela que está causando a destruição. Talvez seja ela que está destruindo os seus sonhos. Talvez seja ela que não está deixando você avançar porque ela não está deixando frutificar. O seu terreno está lindo, está florido, mas ainda não é o fim. Ainda vai vir o tempo dos frutos. Então tenha coragem. Tenha coragem de mandar essa raposinha embora. Tenha coragem de se despedir e de nunca mais trazer de volta essa raposinha que destruiu os seus sonhos, que destruiu a sua mente, que destruiu a sua alegria. Identifica onde você precisa cuidar, o que você precisa tratar, o que você precisa identificar nessa noite. É preciso coragem de mandar embora e de expulsar da nossa vinha aquilo que nos faz mal. Deus nos disse: a nossa plantação está em flor, mas ainda não é o fim. Em 1 João 3,24 diz: quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Deus, Ele está unido com a gente. Deus é um Pai presente. O Senhor está no meu coração, está no seu coração, e nessa noite Deus está falando: ei, eu te dei uma vinha florida, mas identifica, cuida das pequenas coisinhas que distraem. Você não vai tropeçar em pedra grande, você vai tropeçar na pequena. Pega a raiz e expulsa, tira fora, tenha coragem. Se você identificou nessa noite raposinhas, ora essa noite, entrega para Deus e diz: Deus, eu não aceito mais essas raposinhas na minha vida. Não aceita mais o orgulho, não aceita a falta de perdão, não aceita a soberba, não aceita a traição, não aceita a iniquidade, não aceita tudo aquilo que vem querer destruir o que Deus está querendo frutificar na sua vida. A partir dessa noite e todos os dias, quando você for tentado a pecar, se lembre, identifica: isso é raposinha, isso é raposinha, não vai entrar na minha vinha, essa raposinha não vai entrar.
E as que entraram algum dia lá atrás, elas vão ser retiradas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu sei que é repetitivo ficar falando, cuidado com as raposinhas, mas desde a primeira vez que Deus falou no meu coração, hoje, cada vez eu identifico o mal como uma raposinha que ele vem querer destruir a minha vinha. Então, que a partir desse dia vocês possam identificar as raposinhas que querem destruir a vinha de vocês. Porque Deus, Ele quer frutificar. Deus quer dar frutos. Vocês vão frutificar. É natural frutificar quando estamos em Deus. E por isso, por Deus ser um Pai amoroso, hoje Ele diz, ei, cuidado com as raposinhas. Cuidado. Isso somos nós que precisamos cuidar. Isso é dever nosso. Cuida das raposinhas. Amém? Senhor, meu Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por cada dia a sua palavra se renovar. Obrigada, Senhor, por nos deixar essa palavra e por não nos desamparar, Senhor. Obrigado por ter nos entregado uma vinha florida, Pai. E nós cremos que a nossa vinha está florida. Obrigada, Senhor, pelo teu perfume suave nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro para que a gente consiga nessa noite identificar quais são as raposinhas que estão no nosso coração e que estão destruindo, Pai, os nossos sonhos, que estão destruindo tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor fale, continua falando, Senhor, aos corações de cada pessoa que está aqui nessa live e no meu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada dia nós possamos identificar e arrancar da nossa vida essas raposinhas que destroem a nossa vinha. Senhor, nós queremos ver o fruto. Nós queremos, Senhor, ver o fruto que o Senhor vai liberar na nossa vida. Em nome de Jesus, obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, continue falando aos nossos corações. Dê uma boa noite de sono para cada um que está aqui. Pai, obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Senhor, eu oro para que essa palavra de hoje ela venha frutificar. Senhor, que ela não seja só uma palavra que faz sentido hoje, mas amanhã é esquecido. Não, Pai, em nome de Jesus, que todos os dias o Teu Espírito Santo nos incomode, para que a gente identifique quais são as raposinhas que querem destruir a nossa vinha. E nos ajuda, Senhor, a expulsar. Nos dê coragem e ousadia, Senhor, para a gente não permitir que essas raposinhas invadam a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, eu te peço que o Senhor se faça presente todos os dias. Que o Senhor abençoe a minha casa e abençoe a casa de cada pessoa que está aqui. Abençoe cada família, Pai. Nos dê saúde, Pai, em nome de Jesus. Nos visita, Pai, essa noite e enche o nosso coração do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite. Semana que vem não vai ter live. Eu tô muito chique. Tô muito passeadeira. E aí semana que vem a gente vai estar viajando de novo. Então não vai dar de fazer. Amém? Deus abençoe. Eu vou finalizar antes que o Bruno invada a minha live e venha tocar violão que ele comprou hoje e ele nem sabe as notas, mas ele vai aprender. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite.